E aí, pessoal, falei que eu ia gravar mais um vídeo hoje para postar. E eu queria gravar sobre um vídeo bem assim, bem interessante que Deus falou comigo, mas não sei, senti de gravar outro. E o vídeo que eu quero gravar está aqui em Marcos, o versículo está em Marcos, capítulo 12, do versículo 28 em diante. E assim está escrito: Um dos mestres da lei aproximou-se e, ouvindo discutindo, notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: O mais importante é este: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ama o próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Aí ele reconheceu, falou, respondeu bem, mestres e tal. E aí depois Jesus fala: o reino dos céus não está longe de você. Aí vai a pergunta: mas afinal, o que é o amor? O amor dá pra falar várias coisas dele, mas eu gosto muito da passagem de 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4, que ele vai falando assim: ó, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vanglorie, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E aí ele fala: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, e etc. Mas olha que interessante. O que devemos mais fazer? Você vê que quando essa pergunta ressoa ali, Jesus não responde igual ele respondia todas as perguntas. Ele para e fala assim: escuta, ó Israel, escuta. Ou seja, isso é muito importante. E é de tal importância, então precisamos entender: será que temos sido pacientes com Deus? Será que temos sido bondoso com Deus? Será que temos não inveja? Você fala: não, eu não invejo Deus. Às vezes as atitudes, e inconscientemente sim, quando você de repente olha para uma pessoa e você vê que Deus está, como eu posso falar, Deus está usando ela mais, Deus dá alguma coisa para ela, alguma coisa material a mais, e você fala: Deus fez isso para ela, e por que para mim não fez? É um tipo de inveja. Não se vangloria, ou seja, esse daqui é muito importante. Quando Deus te usar para fazer alguma coisa, quando Deus falar com você, quando Deus te der algo, você não se vangloriar com isso, sabe? Porque como Deus mesmo falou: eu não reparto a minha glória com ninguém. Então ninguém pode tocar na glória de Deus, entende isso? Não se orgulha, mais uma vez, bem parecido os dois. Não maltrata. Quantas vezes você fala assim: vou parar de orar, vou parar de falar com Deus por causa disso, disso, disso e disso. Isso é maltratar, tá? Quando você tenta dar um quebra, silêncio em alguém, isso é o quê? Então quando a gente faz com Deus, é a mesma coisa. Não procura seus interesses, ou seja, só procura Deus porque Deus pode te dar algo, porque Deus pode fazer algo, porque Ele é poderoso, Ele pode mesmo, mas você só procura por causa disso. Mesmo que fala: não, eu não procuro por causa disso, no fundo é, porque quando você deixa de seguir a Deus por causa de alguma coisa que não foi feita por você, no fundo era por interesse. Não se ira facilmente. Quantas vezes nós se iramos com Deus facilmente? Não precisa acontecer quase nada e a gente se ira com Deus. Não guarda rancor. Essa é muito forte. Muita gente tem rancor de Deus no coração. E aí depois acha que vai alfinetar Deus falando que Deus não existe. Você não existe.
Cuidado. O amor não se alegra com a injustiça. Exatamente, quando o nome de Deus é colocado. Como eu posso explicar? Basicamente, um caso polêmico que acontece, e aí alguns cristãos se manifestam, e aí o nome de Deus é colocado como opinião daqueles cristãos que se manifestaram, o nome de Deus é envergonhado. Então você não tem que se alegrar com isso, sabe? Você não tem que falar assim, bem feito, esse é para os religiosos aprenderem. Não vai aprender nada, é o nome de Deus que está em jogo. Os religiosos nunca vão aprender. Aprende isso. Jesus disse isso a Paulo: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Entende? Você vai dar murro em ponta de faca. Você vai bater cabeça. Eu não te pus para lutar contra o sistema, tá? Entenda isso. O amor, ele é paciente, né? Já falei isso daqui, né? Agora, não guarda rancor, o amor não se alegra, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então esse daqui é o mais forte. Tudo sofre, ou seja, se você está sofrendo, a culpa não é de Deus. Tudo crê, você crê que ainda Ele existe, Ele é seu Salvador. Tudo espera o tempo dele, porque Ele vai te honrar, não importa o tempo. E tudo suporta, então não interessa o que aconteça, você vai suportar em nome de Jesus. Então, por que é importante isso? Porque é difícil. Entende que por isso que esse é o principal e maior mandamento? Porque é difícil. É uma coisa que a gente acha que a gente não comete, mas a gente não ama Deus de todo o nosso coração. Até porque, se a gente amasse a Deus de todo o nosso coração, com toda certeza, não aconteceria muitas das coisas que acontecem na nossa vida. Algumas coisas só acontecem na nossa vida porque Deus está nos treinando para a gente aprender o que Ele tem para a nossa vida. E, entendeu? A gente é teimoso, então a gente fala muito assim, o povo murmurou e ficou 40 anos. A gente só substituiu a murmuração por alguns outros adjetivos que também estão fazendo a gente não chegar à terra prometida, ou seja, o que Deus tem para nós, por causa de algumas falhas nossas mesmo. Porque é interessante, Paulo ele fala assim, examine o homem pois a si mesmo, né? Tomando a ceia, examine pois o homem a si mesmo, ou seja, você precisa se examinar, você não precisa que ninguém fale para você, porque você não escuta ninguém, você precisa se auto-escutar, você precisa se examinar, e aí quando você se examinar, aí você vai conseguir participar realmente inteiramente, entendeu? Então, é isso que eu senti de falar hoje. Eu ia falar uma outra palavra, mas quis falar essa, senti de falar essa, abri a Bíblia, Deus falou para falar essa, então interessantíssimo. Então, que vocês possam estar aí crescendo com Deus aí também, aprendendo com Ele, igual eu, preciso também aprender muito, e nós vamos nos aperfeiçoamos para, como diz, quando chegar o que é perfeito, tudo que é imperfeito sairá. Amém? Então, fiquem com Deus aí, abraço. É nóis.